No episódio anterior, explicamos diversas mãos e vimos muita loucura. Dama 3 suited, né? Então eu limpo o TG, cold country bet com Dama 3 suited. No episódio de hoje, vamos jogar um torneio de $5 mil. Será que deu bom? Assiste aí. Bom dia, beleza? Tudo bem? Dia 2 de cruzeiro, ontem jogamos o cash, né? O meetup do pijama. E hoje fazendo o banho aqui do Championship, que é o evento principal aqui do WPT Voyage, que é o 5K, $1 milhão garantido. Bora gravar esse negócio. E agora onde é que eu vou? Galera, então como vocês viram no dia 1 desse vlog, eu fui dormir bem tarde no primeiro dia, porque a mesa de cash estava insana, e no segundo dia a gente estaria em alto mar e os torneios poderiam começar, né, o mais cedo possível, e o main event estava começando às 11 da manhã. Eu sempre gosto de chegar no primeiro nível, na primeira mão, primeiro nível de blinds, desde o começo do torneio, justamente porque essa é a parte onde eu tenho maior vantagem, né, eu jogo cash game e gosto de jogar deep. Se tiver 500 mil blinds deep, vai ser aonde eu acredito que eu tenho o maior EV possível, porém o EV de descansar, principalmente pra mim, né, já tenho aí meus 34 anos, eu gosto de descansar bem, então eu tinha de dormir lá, sei lá, 4 horas da manhã, e dormir menos do que 8 horas é uma coisa difícil, assim, principalmente quando a gente vai enfrentar uma maratona de torneio. Eu resolvi dormir um pouquinho mais e como o torneio começava 11 da manhã, eu acredito que eu devo ter chegado ali perto da 1 hora, então já fui correndo ali, né, registrar e tudo mais. E, cara, aconteceu uma coisa bem bizarra, assim, nesse começo do torneio, bem única nessa primeira mão, eu vou contar pra vocês. Primeiro de tudo, eu não consegui filmar a primeira mão, tá? Então eu vou deixar essa imagem aí do meu adversário, eu vou contar pra vocês o que aconteceu, que é o seguinte. Enquanto eu tô chegando, esse cara que tá na mesa ali, ele tá dando uma entrevista pra Poker News ali, meio, né, atabalhoado também, de óculos escuros, com uma camisa florida, bem molecão ali. Eu não conhecia ele, mas, né, já falei, cara, deve ser reg, né, normalmente esses caras nesse estilo são regulares. E, cara, o dealer já me dá um 7-7 no button, o senhor do meu lado já dá um limpzão, e eu, né, sentando na mesa ali, pegando a câmera pra filmar pra vocês, dou um raise pra 1000 no blind 200-300. Ele olha, né, no big blind dele e ele começa a falar pra gente assim, pô, vamos all in na primeira mão? Vamos all in na primeira mão, não sei o quê, porque quem dobrar já fica gigante no torneio, né? Começa a dar essas falinhas de cara rico, de regular e tal. E eu falei pra ele, cara, tá difícil de conseguir dinheiro aqui, né? E realmente tava, né? Porque é toda uma função pra você levar dinheiro em papel pra fora, e a gente tava no meio do oceano e teria que ter feito um depósito antes. Então, cara, é uma função, assim, pra conseguir isso. E eu não tava com tanto dinheiro, tanto que eu queria ter jogado 25k e não consegui muito por causa disso, mas eu falo isso pra ele, e aí ao mesmo tempo penso assim, puta, eu não devia ter falado isso, porque já vou começar a entrar em level, dependendo do que ele vai fazer nessa mão, né? E não dá outra, ele vai lá e faz raise pra 5k, já no blind 300, eu com meu 7-7 dou call, e o board vem 8, 6 e 2 Rainbow. Cara, ele olha ali, já dá uma bet de 7k, e eu falo assim, não, com certeza é reg, né? Deve ser reg bom, tá ali bregueando um pouco de dinheiro, deve ter grana também, né? Mas não tem como foldar esse 7-7, call. O turn vem um 4, então eu fico na broca, sei que não vou poder foldar mais nenhuma street, e ele me faz uma posse de 17 mil num pot que deveria ter ali já 24, né? E eu com o meu gutter, mais um bluff catch muito bom, que é o 7-7, sei que eu não posso foldar aqui, principalmente enquanto um regular, um cara que deve ser agressivo, e dou o call. E o river vem um rei, e ele demora assim 3 segundos e chova. E eu falo assim, cara, será que eu, né, vou cair desse torneio? Primeira mão, torneio de $5 mil, não cheguei nem a sentar direito, né? E eu sei que o range dele tem que ser altamente polarizado aqui, e eu acredito que fica até um pouco mais fácil de ele overblefar, mas eu falo, cara, eu não vou colocar o torneio num bluff catch, não, a mão que é 0 EV, e resolvo foldar.
e ele olha assim umas 2 cartas, mostra um 2 e fala, ah, eu vi uma carta só, né? E eu falo assim, puta que pariu, deveria ter dado call, mas daí depois conversando com ele fala assim, você não viu outra carta, né? Mas beleza. Então meu torneio já começa assim, já tomo uma fatiada gigante num spot bizarro, e eu vou deixar até esse outro vídeo que eu consegui filmar dele, que ele fala assim, vou foldar aqui porque essa vez eu olhei as 2 cartas. Ele já dá essa falhinha, a gente começa nesse naipe o nosso torneio principal do WPT de $5 mil. Depois eu fui descobrir que ele é o Jesse Lones, um cara que tem jogado Triton, um cara que tá aí crushando os torneios ao vivo, um regular muito bom. E depois vai acontecer até um negócio interessante que eu vou contar pra vocês depois sobre ele. Mas é isso, a primeira mão é essa. E a segunda mão que eu vou jogar, eu tô ali, né, ainda acabo recuperando um pouco de ficha, tô ali com mais ou menos 28 mil fichas, ainda é um stack tranquilo, os blinds sobem para 200, 400. Eu abro para 1000 do cutoff e esse jogador asiático ali, ele faz uma tribet para 2.500, né? Algo que ele tem mais ficha que eu, mas com 60 blinds com certeza não faz sentido. Eu já tinha visto ali pelo jeito que ele pegava nas fichas, que ele estava um pouco incomodado e que provavelmente ele seria um jogador recreativo, né? Com essa size aqui é 99% de chance de ele ser um jogador recreativo. Aqui eu posso optar pela 4bet, mas eu acho que é mais standard jogar de call, em posição, né? Esse tipo de spot com o meu Ice e Dama Suited. Eu pago, o board vem ruim pra gente, 7, 4 e 2, com uma de espadas, mas ele faz a mesma aposta, né? Uma aposta de 2.500, aqui a gente não vai a lugar algum. Eu tenho ainda o Flush Nuts Backdoor, ainda tenho o As, ainda tenho a Dama. Eu pago, vem um valete de ouros no turn, ele vai de check e aqui tanto eu posso começar querer transformar em blefe, mas a minha mão ainda tem muito valor de showdown e eu vou jogar só de check. E o River é um 7 de copas, ele pensa um pouquinho ali e aposta 4.500 fichas. Esse é um spot bem overblefado por jogadores recreativos, eu tenho um bluff catch ok ainda. Normalmente jogadores recreativos jogam um pouco mais de maneira mais face-up, que a gente diz. Então, por exemplo, um dama-dama, rei-rei, ás-ás, tanto algum valete que ele tivesse, ele teria jogado assim, ele não teria jogado assim, perdão, ele teria betado turn, né? Eles normalmente jogam de maneira um pouco mais linear, e aqui, né, até pela tribet baixa dele, até por ele ali já ter estado ativo um pouco mais na mesa, eu resolvo dar o call, eu dou o call, ele fala ali, nice, muca a mão dele, eu muco a minha também, a gente não precisa mostrar. E a próxima mão que vai rolar é uma das mãos mais estranhas que eu já joguei, vocês vão ver o porquê, saca só. O primeiro jogador dá um limp ali, a gente tá com os blinds 200, 400, eu isolo para 1.500, já tava ali com um pouquinho mais de ficha, né, uns 36k, quase 100 big blinds, então eu isolo ali para pouco menos que 4x o limper, e o nosso amigo asiático ali, recreativo, que a gente já viu que é recreativo, ele faz uma tribet para 3k. Vocês podem ver ali depois que o Jesse Lones, o cara que eu falei, tava bem soltinho na mesa, né? Ele faz uma piadinha ali com o nosso amigo asiático, fala que gosta de limit holding também, que o próximo tem que fazer 4.500, tal. I love limit holding way more. E aí o Big Blind vai lá e dá cold call, né? Uma jogada que eu não acho tão ruim da parte dele quando o jogador ele faz uma tribet baixa, mas eu já tinha dado um raise um pouco mais alto. Por exemplo, se eu faço 2BB e ele aumenta para 4 ou 5, eu não acho tão ruim nessa profundidade de stack você ter um range de cold call com algumas mãos que jogam bem, como um 9-9, um rei dama suited, um as dama suited, mãos desse tipo, acho ok, mas ali a tribet já era de uns 8 big blinds, né? Então você dá um cold call até pra um cara que parecia regular, parece bem esquisito. O limper folda e eu com o meu 10-10 resolvo dar call. Acho que eu posso jogar de 4bet aqui também, mas contra um recreativo, assim, uma 4bet vai ter que ser um 4bet fold, né? E uma mão minha que joga muito bem ainda, tá? Então eu resolvo dar call. O board vem 8, 6 e 2 Rainbow, mais um board 8, 6 e 2. Eu com o meu 10, 10, o Big Blind check. Eu vou de check. E o nosso amigo recreativo vai de check também. O turn é um 7 e o Big Blind abre de check. Aqui nós temos ali um pouquinho mais de 9 mil no pot, né? São 9 mil das pessoas que estão na mão, mais o limp, mais o small blind. E eu resolvo betar. Aqui, olhando novamente, eu acho que eu deveria ter betado mais baixo. Apesar de ele ser um board baixo, ele ainda é um board relativamente conectado, então eu não quero colocar tanto dinheiro no pot, apesar do nosso SPR ainda ser relativamente baixo. Eu beto 6 mil e olhando novamente aqui, eu deveria ter betado algo entre 3 ou 4 mil. Eu beto 6 mil, o button ali dá o call.
e o Big Blind resolve foldar. E o River é um 3 de paus, uma carta que não muda praticamente nada. A gente tem 21 mil no pote, eu tenho mais ou menos uns 28 mil pra trás. E ainda acredito que tenha que value betar a minha mão, né? Eu tenho uma mão que ela é muito boa, tanto pra value betar como ainda pra value betar e pagar o wins dele, porque eu tô bloqueando a mão principal que ele pode ter, que é o 9-10. E também eu bloqueio muitos blefs, né? Então as mãos com as quais ele iria blefar, todas contêm cartas mais baixas, assim, como o 10, o valete, a dama. Essas mãos normalmente são boas pra ele blefar. Quando eu tenho essas cartas, e eu não quero ir de check, porque pra dar um check call, por exemplo, eu estou bloqueando as mãos com as quais ele blefaria. Isso faz com que diminua a frequência de blefe dele. Olhem a velocidade com a qual, após o meu bet de 14k, ele vai ao win. Ele vai ao win instantaneamente. E apesar de, né, muitas vezes achar que isso é muito sinal de força, isso me diz, sim, que ele não tem uma mão média, né? Então, assim, ou ele realmente tem o nuts, né, ou ele tem 10 e 9, que eu tô bloqueando mais da metade dos combos. Aliás, metade dos combos, né, porque ele, em tese, só teria os 10 e 9 suited, mas ele é um jogador recreativo que tá dando tribets baixas ali, tá jogando solto e poderia até ter dando 10 e 9 off no range. E, mãos assim como, não sei, um 8-8 que ele possa ter, um próprio As, um 4 e 5. Acredito que até com As ele pensaria um pouco, né? Então, normalmente esses snap all wins são mais mãos que você simplesmente não precisa pensar. E as mãos que ele não precisaria pensar pra dar o win, talvez seja apenas o 10 e 9 e o 4 e 5. Eu nem sei se ele não pensaria antes de dar o win com 4 e 5. E provavelmente alguma trinca ele pensaria em dar o win, mais As e ele também pensaria em dar o win. Então eu penso ali, resolvo dar o call e ele me apresenta o que eu não queria ver, né? Que era um 10 e 9 de copas. E foi assim que a gente praticamente jogou 3 mãos no torneio. Teve alguns reis pré-flops ali que passaram e tal, mas basicamente essa foi a nossa participação. E agora vem a outra parte do vídeo, que ela é curiosa, que depois de eu dar esse call ali, né? Eu dou o call, vou mucar, o dealer não deixa eu mucar, fala que eu tenho que mostrar, eu mostro. E aí o Jesse fala comigo, fala, pô, cara, eu vi que você joga bem, tal, e, pô, você tá sem dinheiro ali, eu quero te cavalar pra você jogar a próxima bullet, né? Porque eu realmente tava ali, né, com um pouco dinheiro, ia jogar cash, tava difícil de arranjar dinheiro. E eu até pensei em simplesmente pegar emprestado com ele, mas eu falei, não, então beleza, então eu jogo. E aí fui pra segunda bala, né, ele me bequeou pra jogar a segunda bullet, e vamos ver como que foi essa segunda bala. Caralho, não duramos um nível. Mesa insana. Perdi um pote grande na primeira mão, um recreativo jogando bem pra frente ali, bem me envolvendo num pote. Eu já tinha dado um hero call bom nele. Ele tava blefando, ele fazia uma size de tribets bem baixos, assim, bem bizarro. E aí um spot onde, foda falar assim, né, mas enfim, bloqueava o nuts, e ele tinha o nuts. Eu tinha 10-10, num spot onde 10 e 9 era o nuts, né, 8-6-7-6, um spot bem bizarro, que ele, um cara limpa, eu abro 4x, ele tribeta baixo, aí eu pago, ele dá check behind, call turn, raise river, bem esquisito. Mas depois vou postar a mão. Enfim, reentrar agora, né, bora, simbora. Pegar aqueles potes e tem que pagar. E vai. A bala não regulou, estamos short 16, 17k, vai voltar com 17 blinds. Isso aí. Agora eu vou pegar uma blusa e trocar de roupa lá no quarto, que tá muito frio. Simbora. No próximo episódio mostraremos a segunda reentrada deste torneio. Será que conseguimos recuperar nosso stack e seguir firme no torneio? Quais emoções ainda aguarda? No próximo episódio contaremos o resto dessa história e de muito mais mãos.